Boa tarde para todo mundo que está acompanhando ao Plantão Campina. O Juan Izquierdo, que é um zagueiro do Nacional do Uruguai, equipe aqui do estado do país vizinho, perdão, ele acabou falecendo vítima de uma complicação no cérebro, que foi em decorrência de uma parada cardiorrespiratória através dessa arritmia cardíaca que ele acabou tendo na última quinta-feira, na semana passada. Algumas informações repassadas por pessoas do Uruguai davam conta que ele já teria tido uma arritmia cardíaca há 10 anos atrás e, infelizmente, acabou tendo esse problema novamente. Aqui ao meu lado está o cardiologista Rodrigo Vieira, que é especialista nesse tipo de caso. Doutor, primeiramente, o que é a arritmia cardíaca? Boa tarde. Boa tarde, vale a pena esclarecer. A arritmia cardíaca, para a gente entender, eu queria entender se o coração é um compasso. Ele bate a parte de cima, que é o átrio, e bate a parte de baixo, que é o ventrículo. Como eu falei, ele é um compasso. Para bater o átrio, tem que bater o ventrículo. 1 para 1, basicamente. Quando o paciente tem uma arritmia cardíaca, acontece um descompasso do coração. Seja bater a mais o átrio, que é a parte de cima, ou bater a mais a parte de baixo, que é o ventrículo. A grosso modo seria isso. A gente pode ter alterações de condução e tudo mais, mas o coração necessita que cada um faça a sua parte corretamente, ou seja, um depende do outro. E quais são as principais causas da arritmia? A gente pode nascer com essa arritmia cardíaca, com esse descompasso, e tem várias causas para isso daí. A principal causa hoje em dia seriam causas que a gente chama de coronárias, ou seja, a pessoa tem um infarto, tem uma angina, tem um problema de saúde que leva a irrigação correta dessa parte elétrica do coração. O coração tem uma parte elétrica, uma parte mecânica e uma parte hidráulica, e elas têm que funcionar em conjunto. Claro, você pode ter causas adquiridas também, uso de medicações indevidas, uso de termogênicos, pré-treinos, excesso de energéticos e tudo mais, estresse em demasia, privação do sono, pode ser uma dessas coisas ou o conjunto delas que pode levar à arritmia cardíaca. Nesse caso da morte do jogador, foi confirmada a morte encefálica. Como é que a arritmia pode interferir no funcionamento dos outros órgãos do corpo? O coração, como a gente sabe, é o responsável por irrigar todo o coração, todo o corpo. Dentre eles, o primordial é o cérebro. A gente tem o cérebro, uma das principais células que mais sofrem com a falta de oxigenação. Então, havendo um descompasso no coração, dependendo, existem vários tipos de arritmia, vale a pena salientar disso, você fica sem fornecer a quantidade correta de sangue, o bombeamento de sangue específico para aquele órgão específico, no caso, o cérebro, causando a morte cerebral, no caso do jogador especificamente. E nesse caso da arritmia, ela tem algum tipo de prevenção? Tem tratamento? Como é que é? As arritmias, normalmente, que a gente chama na parte de cima dos átrios, que a gente considera supraventriculares, normalmente elas são mais benignas e são de mais fácil controle. As arritmias ventriculares, que é basicamente o ventrículo esquerdo especificamente, são quem tomam conta do nosso corpo e elas normalmente são mais graves. É por isso a importância, por exemplo, da gente ter um desfibrilador dentro do campo, que a gente popularmente até está sendo até mais comum a gente ver esses casos hoje em dia e tudo mais. Então, a prevenção, os cuidados com a saúde, a ida ao cardiologista anualmente é que faz com que a gente tenha um cuidado e sim, você pode ter alguns sintomas como não. Ela pode aparecer subitamente, como foi o caso do jogador. E, doutor, nesse caso, o Juan ele tinha 27 anos de idade. Em decorrência dessas doenças cardíacas, elas são mais perigosas em pessoas mais jovens ou em pessoas mais idosas? Como é que é feito essa diferença? O primeiro grande problema é que normalmente o jovem ele não procura o cardiologista. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa de 25, 23, 18 anos de idade e diga assim, nossa, vim me cuidar. Na verdade, ele faz atividade física, não sente nada e acha que está tudo bem. A indicação da sociedade é que a partir dos 3 anos até a idade adulta, pelo menos a mãe traga uma vez a criança ao cardiologista e após a idade adulta, consequentemente, anualmente ele vem aqui fazer sua revisão. Então, como eu citei anteriormente, o grande ponto é a prevenção. Você prevenindo, mesmo sem sintomas, lhe garanto que você vai ter um cuidado muito maior com o coração e evitar um transtorno, pois casos como arritmias, infartos, infecções cardíacas em jovens normalmente são muito mais graves que no idoso. E além dessa questão da idade, ele também era um atleta de alto rendimento. Quais são os tipos de dicas que os médicos passam para essas pessoas que possam se cuidar mais, possam ter a sua saúde, principalmente do coração, em dia? Isso. A gente tem, como a gente sabe, esses jogadores antes de pré-temporada, todos eles fazem inúmeros exames com cardiologista, com ortopedista, com várias especialidades, e com isso o que é que acontece basicamente? A gente tem um músculo, que é o coração,
E quando eles estão, esses músculos extremamente desenvolvidos, como é o caso da perna, do braço, que seja, o músculo do coração também tem que desenvolver. Então, mas esse músculo do coração, ele tem que desenvolver bem, ele está desenvolvendo bem, ele está desenvolvendo com alguma patologia associada, por isso que a gente tem que fazer as revisões anuais, é tão importante, e por isso que eu friso tanto a tal da prevenção. Essas pessoas que têm arritmia cardíaca, quais são as indicações de atividade física para elas? Porque a gente sabe que a atividade física é muito importante, mas às vezes nesse tipo de caso tem que ter alguma prevenção. Isso. Primeiramente, a prevenção. Segundo, é necessária alguma medicação ou não é necessária alguma medicação? Terceiro, é necessária alguma atividade física? Claro, existem os limiares que a gente faz. Eu não vou pedir para um senhor de 70 anos fazer a mesma coisa que um paciente de 20 anos faz. Mas é necessário o tipo de atividade, a intensidade de atividade e, obviamente, o que você vai tomar e comer junto com essa atividade. Se você tiver um cuidado em relação a isso, a atividade física, no lugar de piorar a arritmia, traz uma prevenção a ela. E para a gente encerrar, doutor, tem algumas questões que as pessoas sempre abordam nesses casos de problemas cardíacos, que é em relação a pré-treino, a coisas que pessoas que frequentam mais a academia, nesse caso que a gente vai falar agora, costumam utilizar. Esse tipo de produto é bom as pessoas utilizarem? Quais são as indicações de um especialista como o senhor? Eu não vou criar transtornos com outros colegas, mas vamos lá, pergunta capciosa. Basicamente, para você utilizar pré-treinos, termogênicos e tudo mais, o grande problema é a quantidade de substância e a intensidade que tem dentro de cada um. Vou dar um exemplo de cafeína, por exemplo. Uma cafeína, um copo de café tem em torno de 30, 40, 50 gramas de cafeína. Existem pré-treinos com 300, 350, 400 miligramas de cafeína, ou seja, 10 xícaras de café num comprimido. Dependendo da sua substância que você tenha, por exemplo, predisposição a fazer hipertensão, uma arritmia, isso na verdade vai estar lhe empurrando para frente. Então, antes de utilizar qualquer tipo de substância, tem que se fazer exames para saber se você pode utilizá-las ou não. Doutor, muito obrigado pelas informações. É isso, Rodrigo. Fica agora a conscientização para as pessoas que estão nos acompanhando, que possam procurar um especialista, que acham que apenas pela idade, por ser jovens, que não tem nada disso, que podem sim procurar um médico, um cardiologista, para que possa ter a saúde do coração em dia e possa seguir a sua vida com mais saúde e melhor, né? Rodrigo, volto com você.